Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez é uma alegria e uma grande satisfação estar dando prosseguimento a esse estudo, a essa obra que é o Palavra de Vida Eterna, uma obra magnífica que traz exemplos grandiosos de passagens do Evangelho e com uma interpretação bem clara, uma interpretação que não nos deixa dúvidas a respeito de cada tema que Emmanuel nos esclarece. Dando prosseguimento, então, nós vamos ao capítulo 34, cujo título é Prossigamos. Ele vai buscar a sua interpretação, vai fazer sua interpretação a partir de uma passagem que está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, carta aos Filipenses. Essa carta, nesse versículo, nesse capítulo aqui, intitulado O Verdadeiro Caminho da Salvação Cristã, é assim que está escrito na Bíblia de Jerusalém, traz um Paulo abrindo o seu coração, né? Se desnudando em relação a quem foi Saulo, o que Saulo representava, como Saulo agia perante os cristãos lá daquela época, como ele se enganou perante todas as atitudes cometidas por ele, se enganou perante aquele conhecimento do cristianismo, dos seguidores do caminho, como era tratado até então, e como ele se sentia, e como ele vai trazer essa lição para os filipenses em especial, por conta das incertezas ainda que faziam parte daquele grupamento. Então Paulo vai se desnudar, vai relembrar o passado dele enquanto doutor da lei, perseguidor dos cristãos, e ele vai convidar, né, esses irmãos de Filipos para que eles fortaleçam a sua fé, para que eles encontrem esse verdadeiro caminho para a salvação. Nós vamos ler aqui, além desse versículo, dois versículos, o 13 e o 14, que diz o seguinte: Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, ele nos versículos anteriores, ele relembra o seu passado, né? Como nós já dissemos, esse passado de perseguidor, e aqui ele demonstra que ele cometeu diversos equívocos, cometeu erros, mas que esses erros e equívocos, eles não são suficientes para que ele se detenha no passado, para que ele se detenha e fique ali se lastimando a respeito daquilo que ele cometeu, ficar com a consciência pesada, parar no tempo, deixar de realizar aquilo que era necessário que ele fizesse, a convite do Cristo, e ele não fica estagnado, não fica paralisado, né? Ele não fica pensando, só remoendo, só pensando nos erros cometidos e deixando de realizar aquilo que era necessário.
Então, essa é uma grande lição que Paulo traz para a gente. E ele leva isso para os filipenses, né? Para que eles tivessem cuidado com o que ele vai citar aqui, logo no início do versículo, do capítulo. Interessante. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Ele chama, né, todos eles para se regozijar no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Por que é seguro para eles? Porque ele está dando o exemplo dele próprio, Paulo, enquanto Saulo. Cuidado com os cães, aqui ele se refere aos gentios, de um modo geral. Cuidado com os maus operários e cuidado com os falsos circuncidados. Ele se refere aqui aos fariseus, né? Então, ele chama a atenção para que os filipenses não adentrem nesse mesmo círculo vicioso, esse mesmo ciclo vicioso que esses irmãos adentraram. Os fariseus, os gentios que não compreenderam ainda, que não haviam compreendido ainda a mensagem trazida por eles, e especialmente os fariseus, né, que já tinham domínio sobre a lei, já conheciam a lei de Moisés e não conseguiram perceber nos meandros dessa lei a grandeza que era a Boa Nova, porque ali já estavam delineados os caminhos da vinda de um Salvador, né? E esses fariseus, eles não compreenderam em Cristo como esse Salvador. Então, Paulo pede que eles tenham o cuidado, os filipenses tenham o cuidado para não incorrer no mesmo erro desses que ele aqui cita, né? Então, baseado exatamente no exemplo dele, Paulo. Então, nós vamos agora para a interpretação de Emmanuel, e ele já nos diz assim. Então, só retomando o versículo: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Repito, capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel nos diz o seguinte: se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Então é isso que nós falamos há pouco, que já imaginou se Paulo ele se entretém, se ele se deixa levar pelo remorso de todos os atos cometidos por ele enquanto doutor da lei, ele não teria realizado todo o trabalho que foi feito, né? A partir daquele encontro maravilhoso com Jesus na estrada de Damasco. Então, isso serve para a gente nos dias atuais. É comum que a gente comete erros constantemente, todos nós ainda somos falhos, somos imperfeitos e a gente comete muitos erros ainda. Contudo, nós não podemos nos interromper, ficar parados, remoendo os erros cometidos, olhando para trás, olhando para as falhas que cometemos. A gente deve reconhecê-las, todas essas falhas, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para corrigir esses erros que foram cometidos. E não ficarmos sempre olhando no retrovisor, olhando para trás, olhando para o que passou, mas focando no objetivo, que nós vamos ver mais à frente qual é esse objetivo, né? Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. E ele está se referindo aqui aos filipenses, né? Emmanuel se refere a ele, que ele não lamentava os descrentes da renovação,
todos os que estavam caminhando junto com ele, mas que ainda não acreditavam na boa nova. Então ele não lamentava isso, muito pelo contrário, ele servia mais como combustível, né? Como força, como energia para que ele desse continuidade à sua tarefa. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando a zorrague da expulsão. A gente lembra lá em Paulo Estevão, quando ele visita a casa de seus pais, e seu pai não o recebe, não o aceita mais como filho, né? Por conta de tudo que já sabia a respeito dele e da confirmação disso, quando Paulo lá esteve e afirmando por suas próprias palavras de que ele tinha, sim, tido aquele encontro com Cristo e que a partir dali ele tinha encontrado um novo direcionamento para a sua vida. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Né? Então, todos os afetos, todos aqueles amigos, aquelas pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade, que posterior a isso, todos o abandonaram. Nenhum compreendeu a sua renovação, nenhum compreendeu esse novo caminho. E só restou a ele, aliás, a gente pode fazer uma ressalva aí com relação a Gamaliel, né, que foi o seu grande mestre, que Gamaliel posteriormente compreendeu sim a mensagem do Cristo, né, e a gente tem isso de forma muito clara também em Paulo Estevão. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Ele teve lá atrás a perda de sua noiva, ainda por sua própria ignorância, ainda enquanto doutor da lei. Posteriormente ele foi compreender o equívoco que ele havia cometido, e tudo aquilo que ele almejava com uma vida plena se tornou contrário, vida plena no campo material, digamos assim, porque ele amava a sua noiva, a sua noiva o amava, Abigail o amava, os dois se amavam e os destinos seus destinos foram apartados, né? Pelo menos no campo material, durante a encarnação. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Sabia de tudo isso, né? Ele não tirava da memória toda aqueles espinhos, todo aquilo que lhe feria, que o remorso também o feria, sem dúvida, mas ele não se detinha nele, né? Ele sabia que estava machucando ali na carne, no corpo espiritual, né? Podemos afirmar assim, porque ele sentia aquilo de forma muito, muito dura, mas não era razão para ele se deter, para ele parar, para ele ficar se preocupando mais com o que havia feito do que com o que havia a fazer. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho, e quantas pedradas ele não levou, né? Não levou. Pedradas no sentido figurado e pedradas na realidade mesmo, tomar pedradas, de ser apedrejado por ocasião das suas escolhas, por ocasião da sua não renúncia, né, a essa nova vida. Ele realmente foi apedrejado. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Ou seja, não se concedia férias de choro inútil. Não ficava, é a mesma coisa, não se lastimar.
não reclamar, não ficar choramingando ali pelos cantos, como um coitadinho, como eu errei, como eu pequei, como eu cometi muitas falhas em minha vida. Me ajuda, Senhor. Não é assim que a gente vai conseguir a redenção. Não é assim que a gente vai conseguir se sobrepor a todas as nossas amarguras, né? de tantos erros cometidos. Muito menos na rede de elogios, né? Porque a partir do momento que você vira a chave, começa a exercer um papel e um papel edificante, que foi o papel exercido por Paulo, né? Um papel grandioso para a época e para os nossos olhos ainda hoje. A grandeza do trabalho executado por Paulo é incalculável. Então ele não caía nesse fascínio da ilusão do elogio, né? E isso é uma chamada de atenção para nós nos dias atuais. Nós não fizemos nos dias atuais, vamos pensar nos dias atuais, nós fazemos ainda tão pouco pela Boa Nova, e o pouco que fazemos vem de lá faz um elogio, faz um gracejo ali, e aí muitos já se sentem envaidecidos, né? Paulo não caiu nessa esparrela, Paulo não caiu nessa armadilha. E nós, com todos esses ensinamentos, com todo esse aprendizado que os antigos, né, que os nossos antepassados nos deixaram, a gente ainda cai nessas armadilhas. Não se cristalizava nos próprios impedimentos, né? Não parava nas suas próprias fraquezas. Sempre seguia na direção do alvo que lhe cabia atingir. E que alvo era esse, né? Que alvo lhe cabia atingir? Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal e fazendo o bem, deixando o mal de lado, fazendo de conta que ele não está ali, fazendo de conta entre aspas, né? Compreendendo que ele está ali, mas não lhe dando atenção, e fazendo o bem, se voltando para o bem. E esse alvo, que alvo é esse que nos cabe atingir? É o alvo da divulgação e da divulgação da Boa Nova e da vivência da Boa Nova, da vivência do Evangelho. Esse é o objetivo. Nós nos predispormos a seguir por esse caminho, aquele que o Cristo nos orientou, aquele que o Cristo nos deixou, como está bem definido e bem delineado lá no Sermão do Monte. Sigamos aqueles passos que ali se encontram, porque nós alcançaremos esse objetivo, que é além da divulgação, porque à medida que a gente divulga, que a gente exerce a Boa Nova, nós nos modificamos intimamente, nós nos transformamos como espíritos imortais e vamos caminhando, seguindo esses passos, para que um dia a gente chegue ao alvo, que é a nossa evolução enquanto espírito imortal. Que Deus e nosso Mestre, os bons amigos, os bons espíritos que sempre nos acompanham, possam nos abençoar. Fiquem todos vocês na presença do nosso Mestre e dos benfeitores que os acompanham no seu dia a dia. E até o nosso próximo encontro.